Continuando, gente. Então, eu estava falando sobre o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Existem algumas versões, alguns recortes menores com análise de historiadores. Eu vou fazer uma busca no YouTube e vou postar para vocês lá no meu canal também, para que vocês tenham acesso a esse filme. Vocês não precisam assistir na íntegra, porque é um filme longo, de mais de 2 horas de duração, mas que conta muito bem do ponto de vista histórico, ilustra perfeitamente a todo esse período histórico do convencimento do Cristóvão Colombo até a chegada dele no continente americano. É um filme que realmente, no meu ponto de vista, com ressalvas, vale a pena ser assistido. Bom, na página 7 vocês vão encontrar um exercício interpretando documentos. Vocês vão ver esse exercício, ele já está lá postado na sala de aula da plataforma do Google. Então, vocês vão seguir as comandas e responder o exercício. Página 8. Alguns anos depois, no início do século XVI, a reforma religiosa empreendida por Lutero abalou os alicerces da Igreja Católica, provocando uma redução de fiéis nos territórios onde as ideias protestantes proliferaram. A Igreja reagiu por meio da Contra-Reforma, buscando, entre outras práticas, estimular os países ibéricos. Os países ibéricos são aqueles da Península Ibérica. Olha a geografia aí. Quem são os países da Península Ibérica? Quem são? Portugal, Espanha e França. Me perdi. Só um minuto. Alguns anos depois, no início do século XVI, a reforma religiosa empreendida por Lutero abalou os alicerces da Igreja Católica, provocando uma redução de fiéis nos territórios onde as ideias protestantes proliferaram. A Igreja reagiu por meio da Contra-Reforma, buscando, entre outras práticas, estimular os países ibéricos a promover a evangelização da América. Assim, tendo como interesse a catequização de novos fiéis e, claro, a busca de riquezas, os espanhóis iniciaram o processo de conquistas e colonização da América. Então nós vamos ter um artifício ardiloso, né? Astuto. A Igreja vai permitir a colonização espanhola na América, a submissão da população indígena, com todas as suas agrúrias, né, com todas as suas mazelas, com todas as suas formas rudes de tratamento da população indígena. Em contrapartida, a Igreja fazia a catequização dos nativos. Só que isso vai durar um certo período, até que a própria Igreja começa a perceber que eles estavam colaborando para dizimar nações inteiras de povos indígenas. E chega um momento que a própria Igreja se revolta contra os colonizadores e passa para o lado dos nativos. Isso é um assunto que a gente vai tratar também
nas revoltas nativas na colonização portuguesa no Brasil. Os padres jesuítas, por exemplo, num primeiro momento, catequizavam os índios. Qual era o objetivo de catequizar? Se a gente pegar o radical da palavra catequizar, catequizar nada mais é do que ensinar. Mas ensinar de que forma? Doutrinar. E o que é doutrinar? Doutrinar é ensinar doutrinas, dogmas, regras. O que pode e o que não pode. Como deve ser feito, como deve se obedecer. Então eles ensinavam a língua espanhola, no caso do Brasil, a língua portuguesa, forçavam os índios a religião católica, a se prostrar diante das imagens religiosas dos católicos, a professar a religião, a língua e os costumes dos portugueses e dos espanhóis. Só que, de certa forma, a gente pode usar até um termo que é bastante pesado, mas que era utilizado, um adestramento da população indígena. É como adestrar um animal para que ele execute determinadas tarefas. Era essa a função das companhias jesuítas que vinham para o continente americano. Quando chegaram à América continental, os espanhóis encontraram sociedades com estados centralizados, rígida organização militar e práticas agrícolas desenvolvidas e adaptadas às mais variadas condições de solo e clima da região. Em meados do século XVI, os espanhóis descobriram metais preciosos na América, o que tornou o projeto colonial bastante lucrativo e atraiu a atenção de outras potências europeias. Vale ressaltar que essas descobertas tornou a Espanha um dos estados mais poderosos da Europa durante o século XVI e XVII. A prata e o ouro estimularam a coroa espanhola a reforçar seu sistema de controle administrativo na América, pois um rígido domínio das colônias deveria garantir mais lucratividade e, ao mesmo tempo, poderia reduzir prejuízos e desperdícios, embora esse fosse o pensamento da coroa. A realidade das colônias não era tão simples. Então nós vamos perceber o interesse, né? O nosso PowerPoint aqui, nós vamos ter lá 1492, chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano. A coroa espanhola foi a primeira a chegar à América. Quando chegaram à América, espanhóis encontraram sociedades com estados centralizados, rígida organização militar e agricultura desenvolvida. Ao contrário do que eles achavam, eles encontraram povos extremamente organizados, bastante organizados, né? Nós temos que lembrar dos povos pré-colombianos. Quem eram os povos pré-colombianos? Vamos lembrar? Astecas, maias e incas. Lembrando que os maias foram os primeiros a serem extintos, né? Quando os europeus chegaram, os maias praticamente já não existiam mais. Os astecas ainda existiam. Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, era extremamente organizada. Era uma verdadeira Veneza, com canais artificiais, agricultura desenvolvida, construções de pirâmides de topo reto, um sistema hierárquico, né, com hierarquia, com divisões de poder, fabricação de artefatos, utilização de metais na fabricação de ferramentas, eram extremamente desenvolvidos. Os incas
na Cordilheira dos Andes também eram extremamente desenvolvidos, ao ponto de fazerem o cultivo da agricultura nas Cordilheiras dos Andes, nas montanhas, escavando a Cordilheira dos Andes em forma de degraus para fazer o plantio da agricultura. E também possuíam uma sociedade organizada de forma rígida, com um organograma, de funções. Os espanhóis no século XVI encontraram ouro e prata, o que tornou a Espanha o estado mais rico da Europa na época. Só que isso há um custo muito grande para a população local. A prata e o ouro estimularam a Espanha a reforçar seu sistema de controle administrativo na América, pois um rígido domínio das colônias deveria garantir mais lucratividade e ao mesmo tempo poderia reduzir prejuízos e desperdícios. Embora esse fosse o pensamento da coroa, a realidade das colônias não era tão simples. Para exercer o controle real das colônias, a coroa espanhola organizou uma estrutura burocrática baseada em vice-reinados. Os vice-reis tinham como missão descobrir as riquezas tão almejadas e administrar a posse espanhola. Então nós vamos encontrar uma subdivisão do território espanhol no continente americano. O que são hoje os países vizinhos ao Brasil tornaram-se na época vice-reinados. Esses vice-reinados passaram a dominar, a controlar todo o processo de exploração dos metais preciosos na colônia. Aqui nós temos um slide do Pacto Colonial. Então, a metrópole e a colônia. A metrópole exercendo um poder econômico, político, religioso, social, enfim, sobre a colônia, e a colônia enviando para a metrópole os produtos que produzia no seu território. Uma característica das colônias: monocultura, ou seja, cultivo de um só produto. Latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande propriedade rural, uma produção em larga escala. E mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava podia ser, num primeiro momento, mão de obra escrava indígena, e depois, num segundo momento, foi a mão de obra escrava negra. Na página 8, nós temos o mapa dos vice-reinados. Então, vocês vão observar que nós vamos ter vice-reinado do Rio do Prata, vice-reinado do Chile, vice-reinado do Peru, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado geral da Venezuela, capitania geral da Guatemala, capitania geral de Cuba, vice-reinado da Nova Espanha. E esses vice-reinados depois se emanciparam, gritaram sua independência e tornaram-se países, como a Argentina, o Chile, o Peru, a Venezuela, a Colômbia, a Guatemala, Cuba, o México e muitos outros. O processo de exploração e colonização impôs diversas formas de relação entre os povos nativos e os europeus. Por meio dos aldeamentos controlados por religiosos, do uso da violência, das relações de trabalho exploratórios e mais raramente da aceitação pacífica, e amigável,
por parte dos indígenas em relação às exigências dos colonizadores. O que é um aldeamento? É um ajuntamento de pessoas, né? Então, formava-se grupos de pessoas, grupos de nativos, e esses nativos eram controlados pelos espanhóis de uma forma que se tornasse mais fácil de serem controlados. Havia os grupos que se rebelavam e havia os grupos que se submetiam, que eram mais fáceis de serem controlados, né? Mais pacíficos, mas aceitavam de forma pacífica e amigável, mas de uma forma bem reduzida. Na página 9 nós vamos encontrar uma gravura do Theodore de Bry que mostra esses aldeamentos. Durante a conquista, os espanhóis utilizavam práticas conhecidas dos povos indígenas. A mita, que se caracterizava como um sistema primitivo de trabalho rotativo, empregado especialmente em obras públicas, foi apropriada e utilizada como parte dos tributos indígenas devido aos espanhóis. A mão de obra indígena era usada em diferentes frentes de trabalho no cultivo de campos para a agricultura, a criação de animais e também nas minas. O uso das tradições indígenas e ibéricas formou a principal instituição de vínculos entre os espanhóis e os indígenas, a encomienda. Esse sistema, apesar das variações locais, estabelecia o trabalho compulsório, forçado. Em alguns casos, os indígenas mantinham sua organização social, porém estavam sujeitos ao trabalho e o pagamento de tributos. Os encomendeiros o encomendeiro era o responsável pela manutenção e exploração da terra e pela captura, pela venda e pelo aluguel de escravizados capturados entre os indígenas hostis. A partir dos meados do século XVI, o encomendeiro passou a ter a obrigação de fornecer catequização aos indígenas. Lembrando que a catequização era justamente a domesticação dos indígenas. Não tinha aí nenhum pretexto de salvação de almas, pelo contrário. A encomenda, além de permitir o acesso direto à mão de obra, também garantiu indiretamente a aquisição de metais preciosos pelo encomendeiro. Vamos olhar esse slide. Mita. Sistema primitivo de trabalho rotativo e indígena, utilizado principalmente na construção de obras públicas. A mão de obra indígena também era utilizada nas minas, na agricultura e na criação de animais. Então, esse era o sistema de mita. E a encomenda, sistema complexo que utilizava a mão de obra indígena livre e escravizada, indígenas hostis, em terras pertencentes a espanhóis. Os encomendeiros, que tinham a função de catequizar os índios sob sua tutela. Então nós temos duas funções distintas aí, a mita e a encomenda. A organização política, os vices-reinados, né? Na verdade está numa ordem diferente. Eu já falei dos vices-reinados, uma organização burocrática que controlava as colônias, e os vices-reis eram responsáveis por descobrir riquezas e administrar o território conquistado. Na página 10, vocês vão encontrar um exercício chamado Organize as Ideias. Vocês vão observar um esquema da área da encomenda. Observem bem na apostila de vocês. Eu coloquei essa página na sala de aula do Google, porém a resolução lá não ficou muito boa. Então vocês olhem pela apostila para vocês responderem.
e em seguida respondam as questões letra A e B no formulário que está lá disponível para vocês. Acostumados com uma estrutura social rigidamente hierarquizada, na Península Ibérica, os espanhóis repetiam nas colônias americanas o modelo de uma sociedade extremamente estratificada. O que é uma sociedade estratificada? Vamos lembrar de uma pirâmide. Uma pirâmide social. No topo quem está? O rei. Em seguida quem vem? Os nobres. Depois os cavalheiros. Depois os servos e assim por diante. Né? Então era uma estrutura estratificada. Os estratos sociais, isto é, os grupos que compunham a sociedade, podiam ser divididos em 4 tipos. Então, se nós fôssemos criar uma pirâmide social dessa sociedade espanhola na América, nós teríamos esses 4 componentes. Então nós vamos ter lá. Havia os chapetones, que eram espanhóis e tinham o privilégio de ocupar os altos postos da burocracia estatal e eclesiástica. Eclesiástica são os religiosos. Na América, os crioulos, que eram grandes proprietários e comerciantes nascidos na América e participavam dos governos apenas em suas localidades. Normalmente os crioulos eram uma mistura de espanhóis com nativos, né? O cruzamento, o casamento de espanhóis com nativos resultavam em filhos que eram depois chamados de crioulos. Outro grupo mais numeroso e que não desfrutava das mesmas regalias e privilégios dos chapetones e crioulos eram dos mestiços, fruto das relações interétnicas entre espanhóis e nativos, e por fim espalhados por todo o território e sujeitos aos mandos e desmandos das elites dominantes estavam os indígenas e os africanos trazidos para a América. Então nós vamos ter ali, de forma bastante resumida, bem sintetizada para vocês guardarem isso, porque é importante. Chapetones, espanhóis que ocupavam os principais cargos administrativos, militares e religiosos. Espanhóis legítimos, aqueles que vinham da Espanha. Crioulos, espanhóis que eram nascidos na América, grandes proprietários de terras e comerciantes nascidos na América. Alguns frutos do relacionamento entre nativos também. Mestiços. Os mestiços eram os filhos de espanhóis e nativos, de classes mais simples. E por último, os africanos e indígenas, que eram sujeitos ao grupo dominante e encontravam-se por todo o território. Em suma, de forma sintetizada, os africanos e indígenas é que mantinham todos os outros 3 grupos nas costas. Eram eles que faziam, africanos e indígenas, faziam o trabalho pesado, sujo, o trabalho mais difícil e eram submetidos às mais terríveis formas de dominação e escravidão. Na página 11, nós vamos encontrar um outro exercício chamado Conexões. Eu também fiz o recorte desse exercício para vocês e anexei lá na sala de aula do Google, tá? Basta vocês fazerem a análise dessas informações e colocar a resposta correta. Muito bem. A ação colonizadora inglesa.
já está acabando. Em 1587, fundação do território da Virgínia por Sir Walter Raleigh, através da concessão da Rainha Elizabeth I. No século XVII, retomada da colonização por companhias voltadas a esse fim. Primeiros imigrantes das colônias eram proprietários empobrecidos, órfãos e mulheres, peregrinos refugiados e religiosos. Existe também uma série de filmes interessantes que mostram essa colonização inglesa na América. Existem filmes que mostram a colonização das 13 colônias americanas, que deram início aos Estados Unidos da América, e depois a famosa corrida para o oeste. Também existe uma série de filmes que retratam muito bem esse período da história dos Estados Unidos da América. Um detalhe que eu acho que é bastante importante e a gente precisa se acostumar. Vamos tratar os habitantes dos Estados Unidos da América não de norte-americano, nem de americano. Nós vamos tratá-los de estadunidense, porque norte-americano também é o canadense, norte-americano também é o mexicano. Todos fazem parte da América do Norte, né? É uma forma até xenofóbica chamar os Estados Unidos de América ou de norte-americano. Eles não são melhores do que os canadenses e muito menos melhores do que os mexicanos. Eles são simplesmente estadunidenses. Assim como nós somos sul-americanos, mas somos brasileiros. Assim como é sul-americano um argentino, como é sul-americano o peruano, né? Como é centro-americano o cubano. Vamos lá. Ação colonizadora inglesa. O primeiro impulso da Inglaterra em prol da colonização do Novo Mundo ocorreu em 1587 com a fundação do território da Virgínia por Sir Walter Raleigh a partir da concessão da Rainha Elizabeth I. Ela concedeu o território da Virgínia ao Walter Raleigh. Durante o século XVII, a Inglaterra passou por um processo político que limitou os poderes da coroa com o estabelecimento de uma monarquia parlamentar e a ascensão política da burguesia, o que atrasou a política expansionista e criou condições específicas para a ocupação da América. A colonização foi retomada com iniciativas privadas de companhias de colonização e pela imigração de pequenos proprietários empobrecidos que viam na colônia a possibilidade de enriquecimento e liberdade. Órfãos e mulheres também eram transportados para as colônias. Além dessa população despossuída, foram para as colônias os peregrinos, refugiados religiosos perseguidos na metrópole, que viriam a se tornar, segundo a historiografia mais tradicional, os fundadores da nação americana. Então nós vamos ver a diferença, né? Aquilo que era para ser um castigo para os ingleses se tornou, na verdade, uma bênção. Eles foram expulsos da Inglaterra por causa da religião, expulsos por causa de dívidas, expulsos por causa de condições sociais. E qual vai ser o seu castigo? Viver na América. Mas quando eles chegaram na América, eles transformaram o território para qual eles vieram. Eles não tinham uma outra opção. Eles não iam voltar novamente para a Inglaterra. Nunca mais. O castigo deles seria viver eternamente até o fim da sua vida no continente americano. Então qual foi o pensamento deles? Vamos transformar o nosso território numa nova nação.